vetor definido por dois pontos. O que é que nós queremos descobrir aqui? É o seguinte, ó. Então, eu vou colocar aqui o nosso referencial, né? Que a partir de agora é o plano cartesiano ortogonal. E aí você marca dois pontos aqui, um ponto A e um ponto B. E eu quero determinar quem são as coordenadas desse vetorzinho bem aqui, o qual eu vou chamar de vetor AB. Muito bem, então como é que nós vamos determinar as coordenadas desse vetor aqui? Lembra que todo vetor para a gente agora é um vetor que parte da origem O, tá? Esse vetor, na verdade, o representante dele que nós queremos descobrir é esse aqui, né? Esse é o vetor AB. Mas quem vão ser essas coordenadas? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que o ponto A tem coordenadas, eu vou chamar de x1, y1, certo? E o ponto B, coordenadas x2, y2. Então, para a gente descobrir quem são as coordenadas do vetor AB, nós vamos considerar o vetor OA e o vetor OB. E observe que quando você faz OA mais AB, pegue o vetor OA e some com o vetor AB, certo? Então, observe que OA mais AB nada mais é do que o nosso vetor OB. Isso significa que o vetor procurado, AB, tem que ser igual a OB menos o vetor OA. Ora, mas nós já sabemos que o vetor OB tem essas coordenadas aqui, ó. x2, y2. E o vetor OA tem essas coordenadas aqui, ó. x1, y1. Então, a nossa conclusão é que o nosso vetor AB, vetor definido por dois pontos, vai ter coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1. Então, aqui nós temos um vetor definido por dois pontos. Ó, aqui, né, o vetor definido por dois pontos, que eu acabei de justificar para vocês, que esse vetor, ele vai ser denotado como B menos A, eu esqueci de colocar ali no quadro, mas está aqui, né? E suas coordenadas vão ser sempre a diferença das coordenadas correspondentes, né? De B e A. Então, x2 menos x1, y2 menos y1. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ó, um vetor AB, certo? Ele tem infinitos representantes. Só que o que melhor o caracteriza é justamente aquele que vai ter origem no ponto O, 0, 0, e extremidade em P, x2 menos x1, y2 menos y1. Então é exatamente o que está aqui na nossa figura, ó, como eu fiz ali no quadro para vocês, ó. Você tem aqui os pontos A e B, né? O vetor definido por dois pontos é o vetor AB, que tem essas coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1. Então, esse é o vetor que a gente estava procurando. Ele estava representado aqui na figura, assim como ele poderia estar representado em qualquer outro lugar aqui do plano, sabe? Esse vetor AB, ele tem infinitos representantes. Agora, o que melhor o caracteriza vai ser esse que parte da origem, cujas coordenadas são essas diferenças que a gente acabou de determinar na ilustração que eu fiz no quadro. Esse vetor também é conhecido como vetor posição, tá, gente? A ideia é a seguinte, quando você está falando de vetor definido por dois pontos.
Ó, imagina que tu tem um vetor V, certo? Ele é um vetor definido pelos pontos O, que é a origem, e o ponto P, coordenadas 3 e 1, que são justamente as coordenadas de V, certo? Então, se aqui em cima você tem, ó, o mesmo vetor V, só que partindo de A até B, ó, com essas coordenadas, então a ideia é que esse vetor V, ele transporta esse ponto A para o ponto B, certo? E a mesma ideia aqui, quando você considera, tipo, ele definido por esses dois pontos, C e D. Vocês estão vendo que aqui tratam-se do mesmo vetor. Coloquei V e esses aqui em cima são meros representantes dele. É basicamente o seguinte, ó. Quando você escreve, né, o nosso vetor AB, AB é um vetor V. Mas você sabe também que o AB ele é B menos A. Isso aqui é o vetor V. Ora, então você pode escrever isso, ó. B é igual ao nosso ponto A mais o vetor V. Então é justamente isso. Você tem o ponto A, ó, aí quando você adiciona V, esse V aqui, ele está pegando o ponto A e transportando até B. Essa é a interpretação geométrica dessa igualdade aqui. Uma outra ilustração que você pode estar fazendo aí, primeiro, só olhando para essa figura, tente determinar quem são os vetores U, V e W. Só olhando para essa figura. Veja que eu coloquei as coordenadas aqui, ó. Eu acho que você vai conseguir dizer quem são esses três vetores. Se você não conseguir, você pode utilizar esses dados que eu dei para você aqui, ó. Interessante que você também tente fazer isso utilizando esses dados, ó. Eu coloquei aqui as coordenadas de A, de B e de C. Ora, então U é o vetor definido pelos pontos A e B. Então a gente já sabe como determinar U. U vai ser B menos A. Então acha aí as coordenadas de U no seu caderno. Faça a mesma coisa para V, faça a mesma coisa para W. Depois calcule essa soma. Geometricamente já está claro quanto é que vai dar essa soma aqui. U mais V mais W. Mas ache as coordenadas desses três vetores e calcule a soma para você verificar o que já está claro geometricamente. Dê pausa aí nesse vídeo e tente resolver isso aqui. Encontrar, né? Os vetores U, V, W e esse vetor soma. Ó, aqui eu acabei colocando as coordenadas, né? Mas tudo bem. Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Ora, então isso aqui é bem simples, tá, gente? Ó, observe como é que a gente vai resolver. Temos. Você já aprendeu que o vetor definido pelos pontos C e D, tá? Ele, na verdade, é D menos C. E aqui você tem um meio, AB, a gente sabe que é B menos A. Logo, você vai ter D igual a C mais um meio, e aqui B menos A. Logo, isso aqui vai ser igual a... Então, você disse que C era menos 2, 4, tá bom? Mais um meio. E aí, vamos ver quem é o vetor B menos A. Então, aqui, você está com B e A, então você vai ficar aqui, né? 3 menos menos 1 vai dar 4, né? E menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Portanto, isso aqui vai ser menos 2, 4. E aqui nós vamos ficar com
2 e menos 3 meios. Ora, então o nosso ponto D vai ser igual a 0, né? E aqui 4 menos 3 meios, que vai dar 5 meios, né? Então você tem aí, ó, as coordenadas do nosso ponto D. É claro que quando eu falo em dois pontos no plano, então você tem um segmento, né? Segmento AB. Então eu quero dividir esse segmento em três segmentos de mesmo comprimento, certo? Através dos pontos F e G. E aí eu quero saber quem são as coordenadas de F e G. É isso aqui, né? Você tem aqui AB, divide aqui em três partes iguais, né? Então aqui F e G, tá vendo? Muito bem. Quem são as coordenadas, né? Então a primeira coisa que você deve observar, ó, é que você tem três vetores aqui iguais, que são os vetores, ó. A, F, que é igual a F, G, que é igual a G, B. Esses três vetores, eles são iguais. E todos eles são iguais ao vetor 1/3 de AB. Né? AB é o grandão. Ó. Então, cada vetorzinho desse que eu coloquei aqui, né? Cada vetorzinho desse é 1/3 do grandão. Bom, gente, mas aí é que tá. Você sabe que, mas, como ele deu A e B, então você sabe quem é o vetor AB. Nosso vetor AB vai ser B menos A, ou seja, 4, 1, menos 2 e 4. Então, esse vetorzinho aqui é 4 menos 2, 6, 1 menos 4, né? Menos 3. Então, aqui você sabe que o vetor AB vai ser 6 menos 3. Ora, se você sabe disso aqui, então você agora vai descobrir o que é isso aqui, né? 1/3 de AB vai ser exatamente 1/3 de 6 menos 3, ou seja, 2 menos 1. Portanto, como é que a gente vai encontrar agora o F e o G? Utilizando isso aqui, ó. Né? Você já sabe quem é 1/3 de AB. Então, pronto. Dá para você dizer quem é, por exemplo, o F. Ó, só lembrando, tá, gente? Que a F é F menos A. Mas é por isso que está escrito aqui, por essa igualdade, AF igual a F menos A é, na verdade, 1/3 de AB, né? 1/3 de AB. Olha só, então você agora tem o F, né? O F, ele vai ser A, certo? Mais 1/3 de AB, tá vendo? Então a gente tem o A, né? E a gente acabou de descobrir o que é 1/3 de AB. Pronto, então vamos colocar isso aqui, né? F vai ser igual a A mais 1/3 de AB. Ora, o A é menos 2, 4, e 1/3 de AB é 2 menos 1. Então achamos o F. O nosso F vai ser menos 2 com 2, 0, 4 menos 1, 3. E do mesmo modo, você pode encontrar agora o G, né? Você já sabe quem é o F. Pode usar FG igual a 1/3 de AB, né?
Olha só, FG é G menos F, né? Então você pode escrever assim, ó. G vai ser igual a F mais um terço de AB. Mais um terço de AB. Mas o F é 0,3, que a gente acabou de encontrar, e um terço de AB é 2 menos 1. Portanto, o nosso G vai ser 0 mais 2, 2. 3 menos 1, 2. Então, nós encontramos, né? Encontramos aqui o nosso ponto F e o nosso ponto G. Então, a situação que nós temos é a seguinte, né? Você tem, ó, um paralelogramo, você tem A e B vértices consecutivos, digamos assim. Então, aqui você vai ficar com C e D, traça as diagonais, elas vão ter interseção aqui nesse ponto M, e aí foi dado para a gente, né? Foi dado para a gente isso aqui e isso aqui. O que é que a gente não sabe? Não sabemos essas coordenadas aqui, e é o que nós queremos descobrir. Então, olhando para o nosso paralelogramo, a gente sabe, por exemplo, né? Você veja que o vetor AM, né? Por exemplo, é igual ao vetor MC. A gente já viu isso aí num exemplo na última aula, né? Que essas diagonais elas se intersectam exatamente nos pontos médios das diagonais. Então tu tem, ó, certo? AM igual a MC. Você tem isso aqui e você tem também que o BM é igual a MD. BM é igual a MD. Daqui a gente pode encontrar o valor de C. Porque, veja, nessa igualdade você tem o M e você tem o A. Aqui também, ó. Esse aqui para o D, no caso, né? Você já tem valor de M e você tem o B. Então dá para você encontrar tudo isso aí. Vamos ver. Logo, por exemplo, ó, de AM igual a MC, você veja que M menos A, é o que está escrito aqui no lado esquerdo, é igual, tá bom? A C menos M. Você pode escrever desse jeito, não tem problema, tá bom? Então deixa assim mesmo. Deixar a M mesmo aqui. Ora, então você tem que o C, ele é, na verdade, M mais a M. Ora, o C vai ser 4, 3. E quem é o vetor AM? Quem é o vetor AM? AM é M menos A, né? Então vai ser, ó, 4 menos 2. Vamos colocar aqui, né? 4 menos 2 e 3 menos 1. Então você achou o C. Não é? Aqui é 4, 3. Aqui vai ser 2, 2. Portanto, o nosso ponto C vai ser 6, 5. Analogamente, eu não vou fazer, tá bom? Porque, tipo, é a mesma coisa, eu vou deixar para vocês. Ó, analogamente, encontramos
D. Tente descobrir isso aqui, tá bom? Tente achar o ponto D. A ideia é essa mesmo daqui. Certo? Dê pausa aqui nesse vídeo e faça a continha no seu caderno para encontrar o ponto D. Tá bom? Veja que vai dar essas coordenadas aqui, 3 e 4. Olha só. Aproveitando esse negócio de ponto médio, se você tem aqui sistema cartesiano ortogonal, né? E você tem aqui dois pontos, vou colocar assim, AB, certo? E aqui eu vou colocar o ponto médio, tá certo? Vou colocar aqui x1, y1, x2, y2. E aqui eu vou colocar xy. Olha só, dá para a gente escrever as coordenadas do ponto médio de qualquer segmento AB em relação às coordenadas dos pontos A e B. Como é que faz isso? Basta você olhar para essa figura e observar que a M é igual a MB. Esses dois vetores são iguais. Ó. Então, daqui você tira ó, M menos A é igual a B menos M. Ou seja, 2M é igual a B mais A. Ou ainda, M é 1/2 de A mais B. Ou seja, M vai ser igual a 1/2. Quem é A mais B? A mais B é x1 mais x2, né? x1 mais x2 e y1 mais y2. Ou seja, as coordenadas de M vão ser as seguintes, né? x1 mais x2 dividido por 2 e y1 mais y2 dividido por 2. Então, toda vez que tu tem um segmento e são dadas as coordenadas desse segmento para vocês, utilizando essa formulazinha aqui, você pode encontrar o ponto médio, né? Ponto médio de um segmento. Exemplo. Aí você atribui valores, né? Coloca aí. 2, 4 e B 3 menos 1. O ponto médio de... Vou mudar aqui, só para ficar redondinho. Vou colocar 4. Então, o ponto médio de AB é ponto M, certo? Então, o que é que você faz? Você vai somar as coordenadas correspondentes, ó, soma a abscissa com a abscissa e divide por 2. Ordenada com ordenada, soma, tá, gente? Cuidado para não fazer diferença, tá bom? Então, soma 4 menos 1, divide por 2. Então, o ponto médio, o segmento definido por esses dois pontos, vai ser, ó, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3, né? 4 menos 1, 3, então 3 meios. Bom, esses exemplos foram os exemplos que eu fiz, né? O ponto médio, ó, que eu também acabei de justificar no quadro, expressa as coordenadas de M em função das coordenadas de A e B. Acabamos de justificar, né? Que essas coordenadas são dessa forma aqui.
calcule o ponto médio do segmento com esses extremos. Bom, eu fiz outro aí no quadro, né? Então, faça aí no caderno de vocês, esse aqui.